falamos do fluxo para um fluido, tal como o conceito é utilizado na dinâmica de fluidos. Em seguida, definimos um fluxo para o campo elétrico. Agora vamos obter uma propriedade muito interessante associada ao fluxo do campo elétrico para superfícies fechadas, que constitui a lei de Gauss para o campo elétrico. Nós sabemos que, para o campo elétrico, a densidade de campo elétrico é dada pelo produto de ε0 vezes o vetor campo elétrico. Logo, eu obtenho o fluxo elétrico, que eu denotarei por π, como a integral ao longo de uma superfície da densidade de fluxo elétrico, produto escalar com a normal externa a esta superfície, ao longo de toda a sua área. E vimos que a unidade de fluxo elétrico é o Coulomb, é a unidade de carga elétrica. Vamos agora supor a seguinte situação: uma carga pontual, que eu chamarei de Q. Essa carga se encontra no espaço livre e eu vou envolvê-la por uma superfície esférica, que eu chamarei de S, centrada na carga. Eu quero calcular o fluxo através desta superfície. Para isso, nós precisamos definir o vetor densidade de fluxo elétrico, precisamos definir um elemento de área infinitesimal nesta superfície, para então definirmos o versor normal externa a esta superfície, e então, uma vez que eu defini esses parâmetros para um dado ds, eu vou somar sobre os vários ds que formam a superfície completa, ou seja, eu vou fazer uma integral. Por simplicidade, eu vou supor aqui que a nossa carga Q é maior do que zero, mas nós veremos que esse resultado é geral. Vamos considerar o nosso sistema aqui do lado. Vamos construir a nossa superfície S, fechada, esférica. S. Nós temos uma carga Q pontual em seu centro e eu suporei que esta superfície possui um raio R. Nós sabemos que o campo elétrico de uma carga pontual é 1 sobre 4π ε0, carga sobre a distância até ela ao quadrado, que eu chamarei de R, na direção deste vetor R, onde eu defini aqui o nosso versor radial, que é um versor que aponta para fora da superfície a partir da carga. Uma vez que nós temos aqui o campo elétrico, nós podemos definir a densidade de fluxo elétrico, que será dada pelo produto de ε0 com o campo elétrico, que nós temos a expressão aqui, 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, na direção de R. Vemos que o ε0 multiplicando se cancela com ε0 no denominador, então isto nos fornecerá simplesmente 1 sobre 4π Q sobre R ao quadrado na direção radial R. Agora nós precisamos definir o elemento de área infinitesimal. Então vamos considerar sobre essa superfície um dado elemento de área infinitesimal com um versor N. Este é o nosso ds. Nós estamos lidando com coordenadas esféricas. Então vou construir aqui um sistema de coordenadas centrado em nossa carga Q. Ela está no centro da esfera. Um dado elemento de área em coordenadas esféricas. Aqui nós temos o ds a uma dada distância R do centro
Se eu definir aqui um raio R, eu faço a projeção deste raio no plano XY, obtenho um dado ângulo que essa projeção faz com o eixo X, que eu chamo de φ. E esse raio fará com o eixo Z um dado ângulo θ. Nós vimos que em coordenadas esféricas, ds é igual a r² seno de θ, dθ, dφ, onde nossos ângulos variam θ de 0 a π e φ de 0 a 2π. E vemos que a normal externa será o próprio versor R. Nós temos agora todos os elementos para calcular o fluxo do campo elétrico da carga pontiforme ao longo desta superfície fechada S. Nós podemos fazer o produto escalar de D com N, que nos fornecerá 1 sobre 4π Q sobre R² na direção R, produto escalar com a normal, que é o próprio versor R. Esse produto escalar dá 1, ficamos com Q sobre 4π R². Agora vamos integrar na superfície S. Neste caso, nós estamos nos mantendo a uma distância fixa R maiúsculo. Então, nosso raio da superfície será o R maiúsculo. O nosso produto escalar nos fornecerá Q sobre 4π R maiúsculo ao quadrado. Vamos realizar a integração. O fluxo será dado por integral em φ de 0 a 2π. Eu terei uma integral de seno de θ dθ de 0 a π, restando do elemento de área o R minúsculo ao quadrado, que é a distância até o centro. Essa distância nós vimos que é R maiúsculo, então temos aqui um R maiúsculo ao quadrado, multiplicando d escalar n, que sobre 4π R². Vemos que o R ao quadrado, multiplicando, se cancela com R² no denominador. Eu posso tirar o Q sobre 4π da integração, porque é uma constante. Ficamos então com Q sobre 4π, integral de 0 a 2π de dφ, integral de 0 a π de dθ, seno de θ. Nós teremos a integral em φ de 0 a 2π, que é trivial, fornecerá simplesmente 2π, que se cancelará com este 4π embaixo, sobrando apenas 2 no denominador. Então teremos no final Q sobre 2, que multiplica a integral de dθ seno de θ, que é menos cosseno de θ. Estamos pegando de 0 até π, que nos fornecerá. Vou colocar esse sinal negativo para fora. Ficamos com menos Q sobre 2, que multiplica. Cosseno de π é menos 1, menos cosseno de 0, que é 1. Ficamos então com menos Q sobre 2, que multiplica menos 2, que fornecerá Q, a carga envolvida pela esfera. Veja que o fluxo do campo elétrico desta carga pontual ao longo de uma superfície fechada esférica S centrada na carga fornece a própria carga envolta por essa superfície. Embora tenhamos calculado, considerando essa situação extremamente simples de uma carga pontual envolvida por uma superfície S esférica centrada na carga, este resultado, esta conclusão é geral, válida para qualquer arranjo de cargas, superfície de qualquer formato, e pode ser obtida de uma forma matematicamente rigorosa, que eu não vou fazer aqui. E esse resultado é tão importante que nós devemos colocar em palavras. O fluxo do campo elétrico ao longo de uma superfície fechada arbitrária é igual à carga total envolvida por essa superfície. Este resultado corresponde à
lei de Gauss para o campo elétrico. Vamos então enunciar de uma forma mais geral essa lei. A integral em uma superfície qualquer fechada da densidade de fluxo elétrico é igual a carga interna a esta superfície. É importante mencionar uma coisa. Nós obtivemos esta forma extremamente simples para a relação entre o fluxo do campo elétrico e a carga, porque nós temos uma dependência da lei de Coulomb como sendo do tipo inverso do quadrado da distância. E é da lei de Coulomb que nós obtemos o campo elétrico. Essa dependência com o inverso do quadrado é fundamental. Vamos supor que nós tivéssemos uma outra dependência espacial para a interação entre duas cargas pontuais. Por um exemplo, vamos supor que tivéssemos um campo elétrico que fosse proporcional, eu vou representar essa proporcionalidade como uma constante arbitrária K, ao inverso do cubo da distância. Neste caso, nós teríamos que a densidade de fluxo elétrico seria proporcional ao cubo da distância, e quando fizéssemos aquilo que fizemos para chegar nesse resultado, ou seja, integrássemos a densidade de fluxo elétrico em uma superfície esférica S, veja que nós obteríamos algo que fosse proporcional a R ao quadrado sobre R ao cubo, que seria igual a 1 sobre R. Ou seja, nós poderíamos fazer essa superfície esférica S com um raio R suficientemente grande até que o fluxo π fosse igual a zero, sendo que a carga em seu interior permaneceria constante. Então é importante enfatizar. Nós só temos uma forma simples para a relação entre o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é igual a carga envolta por essa superfície, porque a lei de Coulomb, a interação entre duas partículas carregadas, possui uma dependência com o inverso do quadrado da distância de separação entre elas. A lei de Gauss nos será útil no cálculo do campo elétrico a partir de uma distribuição de cargas para problemas envolvendo um alto grau de simetria. É importante dizer que a lei de Gauss é equivalente à lei de Coulomb. Ela é tão rigorosa quanto a lei de Coulomb. Assim, a lei de Gauss é sempre válida para qualquer situação. Sempre que tivermos uma determinada região e calcularmos o fluxo do campo elétrico através de uma superfície arbitrária fechada, nós vamos obter a carga interna a esta superfície. No entanto, nem sempre essa integral será simples de ser resolvida, assim como foi esta que utilizamos para justificar esta expressão. Ou seja, nem sempre a lei de Gauss será prática. Ela só será prática para problemas com altíssimo grau de simetria. E esta superfície S que nós construímos em volta da carga é chamada de gaussiana. Nos próximos vídeos veremos alguns exemplos de aplicação da lei de Gauss. Assim como fizemos para calcular o campo elétrico para distribuições contínuas de cargas, em que sistematizamos uma série de passos para este cálculo, vamos aqui enunciar os passos para o uso da lei de Gauss para o campo elétrico. Temos de ter em mente que a lei de Gauss associa o fluxo do campo elétrico à carga envolta por uma dada superfície. E este fluxo do campo elétrico é dado pela integral ao longo de uma dada superfície fechada S da densidade de fluxo elétrico, produto escalar com N, tomado em toda a superfície. Assim, nós temos dois problemas distintos. Primeiro, calcular π.
o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, de uma gaussiana. Feito isso, nós temos de resolver o problema de calcular a carga interna. Em geral, a carga será obtida a partir da integral de uma densidade de carga, seja ela linear, superficial ou volumétrica. Assim, para usarmos a lei de Gauss, o primeiro passo é representar graficamente o problema. Faça desenhos tão bem quanto você puder. Tenha certeza de que você entendeu todas as características relevantes do problema, aquilo que é dado e aquilo que é pedido. Então, como segundo passo, nós vamos identificar pela simetria do problema, e esta palavra é extremamente importante, é uma palavra-chave para aplicarmos a lei de Gauss, as características gerais do campo elétrico envolvido. Eu quero dizer aqui, se ele possui um módulo constante, se ele possui componentes que se anulam, etc. Nós veremos exemplos práticos disso aqui. Tendo analisado a simetria do problema, nós vamos escolher uma gaussiana, ou seja, a superfície S que envolverá o nosso arranjo de cargas, que seja adequada para simplificar ao máximo este produto escalar da densidade de fluxo elétrico e o versor normal AS apontando para fora da superfície. Como quarto passo, uma vez tendo chegado até a expressão para D escalar N, nós vamos, se necessário, nem sempre isso será preciso, dividir a gaussiana em regiões de acordo com a simetria envolvida. Você pode pensar aqui no nosso exemplo de cálculo do fluxo para um fluido em escoamento estacionário ao longo de uma superfície cilíndrica fechada. Lembre-se de que nós dividimos aquela superfície em 3 partes, as 2 bases e a área lateral do cilindro. Aquilo facilitou bastante a forma como abordamos o cálculo do fluxo. Como quinto passo, nós vamos definir a normal externa ou normais. Afinal de contas, para o cálculo do fluxo associado a uma carga pontual, nós definimos apenas uma normal em toda a superfície esférica, que era o próprio versor radial. Porém, no caso do cálculo do fluxo para uma superfície cilíndrica, nós precisamos definir 3 normais. Então, isso aqui depende do problema. São as normais externas à superfície S e, para cada caso, nós vamos calcular o ou os produtos escalares. Tendo feito tudo isso, nós então calculamos o fluxo através da gaussiana. Nós aqui fizemos o lado esquerdo. Nós chegamos aqui e calculamos o fluxo. Precisamos agora lidar com o lado direito. Isto envolve, como sétimo passo, determinar a carga total interna à gaussiana, que é o nosso Q interno. Nós vamos, como oitavo passo, igualar o fluxo à carga interna, obtendo o módulo do vetor, ou seja, o E escalar. E como nono e último passo, nós vamos escrever o vetor campo elétrico. Nós vamos atribuir a ele uma direção e sentido, visto que nós já temos o seu módulo. É importante que você entenda cada passo aqui envolvido, a lógica por trás de cada item, e eu vou colocar este roteiro em todas as descrições dos vídeos associados a cada exemplo de utilização da lei de Gauss.